Depois que a minha mãe, né, cansou, né? O braço dela cansou. Ela começou a chorar em desespero, sentou na minha cama, eu no chão. E ela falando que não tava acreditando que eu tinha feito isso com ela, que eu era filha dela, que isso era um absurdo, que eu não podia estar me deitando com meu pai, que ela não acreditava nisso, que eu tinha traído ela, que não sei o quê. E eu entrei em desespero, comecei a chorar, perguntando que história é essa, falando que eu não tava sabendo. Eu era moça, eu falando, mãe, eu sou moça, eu não sei do que você tá falando. E aí ela começou a falar que já sabia que meu pai tava vindo pro meu quarto, que não sei o quê, que ela ia se separar dele, que isso era um absurdo. Começou a perguntar se ele tinha forçado alguma coisa e tal. E eu falando, mãe, mas isso não tá acontecendo comigo, não sou eu. E eu perguntei pra ela quem tinha contado isso. E aí ela me falou que a minha irmã tinha mandado uma mensagem pra ela hoje, contando, né, que tava sem coragem de contar pessoalmente, preferia contar por mensagem. Ela ligou pro meu pai e o meu pai confirmou. Ou seja, por algum motivo, os dois se uniram pra contar pra minha mãe que eu estava tendo um caso com meu pai. E o meu pai ainda falou pra minha mãe que eu seduzi ele, que eu implorava, que não sei o quê, que ele tentou de todas as formas, e ela me culpando, como é que eu pude fazer isso, como é que eu pude envolver meu pai nisso. Eu simplesmente levantei e falei que não era eu, que era minha irmã que estava tendo um caso com meu pai, que ela tava indo, o meu pai tava indo todos os dias pro quarto dela, e que não era eu, que era mentira, que eu tinha descoberto isso, que eu tinha pedido pra minha irmã parar, mas que ela disse que ia parar e não parou, e eu pedi pra conversar com ela novamente e ela armou pra poder contar pra minha mãe. A minha mãe ficou olhando pra minha cara assim em choque. Eu simplesmente peguei o meu telefone e mostrei o vídeo pra minha mãe. A minha mãe viu que eu tava falando a verdade, começou a pegar todas as coisas do quarto do meu pai e jogar na rua. Depois ela pegou todas as coisas do quarto da minha irmã, começou a jogar pela janela, começou a quebrar tudo. Os dois chegaram, ela botou os dois pra fora. Foi um bafafá, a cidade inteira vendo aquele barraco. E a minha mãe gritava pros quatro vendo que eles estavam dormindo juntos, que eles estavam juntos, que isso era um absurdo. E aí a minha mãe começou a gritar. Parece que a minha irmã, na verdade, não era filha da minha mãe. A minha irmã foi filha de uma amante do meu pai que faleceu e entregou a minha irmã quando eu era pequena. E a minha mãe criou como se fosse filha dela, perdoou a traição do meu pai e criou como se fosse filha dela. Porque ele simplesmente do nada chegou com uma bebê. Ou seja, ele podia até não estar, né, falando com uma filha da minha mãe, mas era com a filha própria dele. O bafafá foi tão grande na cidade, virou comentário, assim, de uma forma tão absurda, que eles simplesmente tiveram que sair da cidade. Os dois pegaram e foram embora. Eu nunca mais soube dele, ficou morando só eu e a minha mãe. Atualmente eu tenho meu emprego, né, tô começando a minha faculdade. E, gente, foi tipo assim, uma fofocaiada que até hoje tem comentários na cidade sobre.